Que a paz, que o Espírito de Deus nos conduza nesse momento em que nós queremos refletir na sua palavra. Um momento muito especial, um dia muito especial para a congregação como um todo, mas também especial para alguns irmãos que farão sua profissão de fé nesta noite. Outros farão sua confirmação e outros também vão se reconsagrar ao Senhor. E para isso, eu quero em primeiro lugar fazer a leitura. O texto de Colossenses 1:14 diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou o vosso amor no Espírito. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno no Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual teremos a redenção, a remissão dos pecados. Vou pedir para mudar, pode mudar o slide e deixar ali, projetado o nome dos nossos irmãos que farão a sua profissão de fé, irão confessar a sua fé diante do altar do Senhor, assim como praticamente eu penso que todos aqui fizeram, em algum momento da sua vida fizeram isso, e tiveram a oportunidade de reviver, quem sabe, isso em outro momento. Mas eu quero que, é interessante que no primeiro versículo ele se identifica como apóstolo por vontade de Deus. Esse detalhe ele é extremamente importante quando a gente olha e ele está reconhecendo que se fosse por ele, ele seria um perseguidor de Deus. Mas Deus tinha planos diferentes para ele e fez dele um apóstolo. Aquele que antes perseguia, passou a ser perseguido. Aquele que antes podia até atirar pedras, agora ele passou a ser apedrejado. Aquele que antes assistia açoites, agora ele toma açoites por causa de Cristo. Então esse detalhe mostra ao mesmo tempo duas situações.
Se você é de fato um cristão, é porque o Espírito agiu em você. Então nós também podemos falar por vontade de Deus. Ele mudou o nosso coração. E outro, se Ele chama alguém ao ministério, também é por vontade de Deus. Nós é que precisamos ter a humildade de dizer amém e ouvir o convite e nos empenhar no ministério. E o versículo 3, ele ressalta que ora agradecendo a Deus por 3 motivos especiais. E agora esses 3 motivos, na verdade, estão muito juntos com uma confissão de fé, e eu acho que cada um de vocês aqui que fez sua profissão de fé, que confirmou a sua fé como jovem, poderá também lembrar daquele momento e da sua confissão de fé diante do Senhor. E esse é o primeiro motivo de agradecer do apóstolo Paulo. Pela fé. Aqui ele não fala de qualquer fé. Quando uma pessoa diz, eu tenho fé que vai chover, isso não é a fé em Deus. Isso pode ser fé em qualquer coisa, menos em Deus. Eu tenho fé que tal coisa vai acontecer, o que eu vou alcançar isso. Isso não é fé, aquela fé que salva. Isso é apenas uma certeza de que algo vai acontecer. A fé, que o apóstolo está falando aqui, ele fala fé em Cristo Jesus. Esse é fundamental. A fé que está baseada em Cristo. Paulo agradece pela fé dos colossenses, porque também esta fé faz deles filhos de Deus. Como é dito em Gálatas, que vocês têm lá no certificado de batismo de vocês, pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, por mais que não seja tão fácil falar isso lá fora para o mundo, para uma pessoa que diz, não, o importante é o seguinte, tudo leva a Deus, todos os caminhos levam a Deus, nós temos que dizer que não. Nem todos os caminhos levam a Deus. A fé que nos torna filhos de Deus é em Cristo. Não adianta nós dizermos, não, eu até creio no Pai, mas se eu não crer no Filho, eu não creio no Pai. É ser radical demais? Não. É o que a palavra ensina. Somente Jesus nos torna filhos. Então qualquer fé diferente dessa não faz da pessoa um filho de Deus. Pode ser ruim ouvir isso, pode ser doloroso para alguns ouvir isso, mas essa é a verdade. Aqui, todos os que em Cristo confessam a sua fé e creem nele, que possuem esta fé, a fé salvadora, então podemos bater no peito e dizer, eu sou filho de Deus. Porque eu creio em Jesus, como Filho de Deus, como meu Senhor, como Messias prometido, como meu Redentor. Então eu tenho a fé salvadora. Então nós também podemos agradecer a Deus pela fé que os nossos irmãos irão fazer aqui, irão professar diante do altar. Porque nós estamos falando daí da mesma fé. Não é uma fé diferente, e até mesmo participação em Santa Ceia exige uma comunhão de fé. Se não há comunhão de fé, não pode haver comunhão em participação da ceia.
E aí nós temos textos que comprovam que a ceia, ela tanto condena, nós confessamos a nossa fé em todos os cultos, através do credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano, através de um hino que nós cantamos hoje, nós estamos dizendo onde está firmado o meu coração e a minha fé. Esse é o primeiro motivo, de agradecer a Deus. Porque os irmãos que virão perante o altar, eles estão confessando a mesma fé que nós temos. Segundo, que Paulo agradece, o amor. O amor daqueles cristãos pelas demais pessoas. E eu, por mais que seja uma palavra tão curta, uma palavra tão dita, mas uma palavra que para mim há uma compreensão errada hoje. Muito errada, há um conceito errado que infelizmente se disseminou em nossa sociedade e a igreja não escapou disso. Quando se fala em amor ao próximo, se pensa que eu preciso abraçar todo mundo e chamar todo mundo de irmão, eu preciso acolher todo mundo no seu pecado, na sua vida que leva. Mas o amor que está falando biblicamente é aquele amor que repreende. É o amor que mexe na ferida. É o amor que quer de fato trazer o amor do Pai a cada um de nós. E por isso o apóstolo ele diz, e do amor que tendes para com todos os santos, quer dizer, aquele amor era tão vivo, os cristãos viviam aquele amor, tanto é que chegou a notícia onde Paulo estava, e olha que naquele tempo não é que nem nós que temos WhatsApp, temos internet, que a notícia chega no mesmo minuto. Então levou tempo. Mas o amor daqueles cristãos chegou até os ouvidos de Paulo. E por isso ele está agradecendo a Deus pelo amor que aqueles cristãos têm. Mas eu quero dizer o seguinte também sobre a questão do amor. Vamos lembrar que antes de amar o próximo, lá em Mateus está dito, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amar a Deus em primeiro lugar. Assim como todos citam, e muitas vezes citam o quarto mandamento, mas esquece do primeiro. Honra teu pai e tua mãe, honra as autoridades, mas esquece que lá no primeiro mandamento está mostrando quem é a minha primeira autoridade. E aqui Deus está chamando a atenção. Ame o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Aqui ele não está dizendo para dividir um pedaço do seu coração, um pedaço da sua mente, um pedaço da sua alma para o capeta. Eu vou dar 70% do meu coração para Deus e 30% para o diabo. Não é isso, ele está falando, eu quero todo o teu coração. Eu quero toda a tua alma. Eu quero todo o teu entendimento. Eu quero que a tua mente esteja toda voltada para a minha palavra. E não somente uma parte. Então ele está falando de exclusividade.
de unidade de todo o ser, um conjunto só, diante do Senhor. Ele está falando de uma única consagração, onde todo o teu ser servirá ao Senhor. Então, o verdadeiro amor ao próximo só pode existir se você ama a Deus em primeiro lugar. Se você não ama a Deus em primeiro lugar, então o amor ao próximo é hipocrisia, é fachada. Assim como nós estamos vendo aí por fora, se fala muito no amor, mas por trás se arma ciladas. Se quer pegar a sua família, se quer pegar o seu filho, quer destruir a sua fé. Esse é o amor? No entanto, os cristãos estavam dando um bom testemunho através do amor aos santos, cuidando um do outro. E esse amor é que tem que existir aqui. O amor que cuida do irmão. Não aquele amor que vê o irmão caminhar para o inferno, mas fecha o olho e fala, eu não vou me preocupar, eu vou virar até as costas, porque eu não quero nem ver. Mas você já sabe que ele está caminhando para o inferno. E você não vai falar com ele. E eu te pergunto, isso é amor? Não quero me incomodar? Ótimo, você pode não se incomodar, mas você vai responder pela alma dele depois perante o Senhor. Isto serve também a todos que vão professar a sua fé diante do altar. Nós queremos aqui, irmãos, que vocês amem Deus acima de tudo e amem a congregação, amem os novos irmãos de fé. E ao mesmo tempo, todos nós aqui como membros do corpo de Cristo, para esses novos membros que estão chegando, para aqueles que talvez estavam afastados, estão retornando, que a gente dê um abraço e que se esteja junto, amando e cuidando, para caminharmos juntos. Continuem nesse verdadeiro amor a Deus e amor ao semelhante, mas que seja o amor que procede de Deus. O amor do mundo é hipócrita. Esse destrói, esse mata, esse não se importa, mas o amor de Deus se importa. Terceiro motivo, esperança. O apóstolo dá graças a Deus pela esperança daqueles cristãos. E sobre isso ele escreve o seguinte: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, que chegou até vós, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. A esperança naqueles cristãos era algo tremendamente forte e que produzia frutos. Aquela esperança, quando compreenderam a graça de Deus. Então aquela esperança se tornou viva, se tornou forte, a ponto de chegar no apóstolo Paulo. Mas era a esperança firmada no céu. Não era uma esperança firmada aqui na terra, em cima de homens, em cima de poder, em cima de dinheiro, em cima de obras, mas era a esperança firmada no céu. Paulo diz, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Na verdade. Não na mentira. Não construam casa, não construam palácios em cima da areia, que vocês sabem o que vai acontecer. E quando se constrói sobre a mentira, ela desaba, ela não dura. Então aqui, ele está falando da verdade. Falsas doutrinas? Não. Não tentem
fazer o outro sofrer menos, então eu vou tampar um pouquinho a palavra de Deus. Isso não resolve. Precisa ser firme. A palavra de Deus tem que ser ensinada em sua pureza. Em falsidade não se constrói o reino de Deus. O reino de Deus está em cima da verdade. Lamento que hoje a verdade de Deus virou um campo político, até dentro da igreja. E é interessante, acho muito bacana que o apóstolo Paulo até ele fala de quem instruiu aqueles cristãos. Ele fala de Epáfras, um fiel ministro de Cristo. Como é bom olhar para isso, ter um nome citado e dizer um fiel ministro de Cristo. Vocês sabem aqui, vocês que estudaram 10 lições agora comigo, irão daqui a pouco estar diante do altar do Senhor. Vocês estudaram 10 momentos, tivemos muitas horas de diálogo, de ensino. E vocês sabem que nunca tentei tampar o sol com a peneira para vocês. Que eu acho que nós não construímos nada tampando o sol com a peneira. Mas nós precisamos estar firmados na verdade. Se doer, é um bom sinal. É sinal que está mexendo. Então vamos continuar na verdade, para que a verdade continue edificando o reino de Deus entre nós. Então, diante disso tudo, Paulo ele também dá os motivos para os quais ele ora. Além desses 3, ele diz assim: agora qual é o propósito? Eu oro para que vocês permaneçam na fé, para que vocês fiquem no amor e que vocês fiquem na esperança. E essa tem que ser a oração da congregação Concórdia em favor desses novos membros. Mas ele diz assim, qual é o propósito disso agora? A fim de viverdes de modo digno do Senhor. Modo digno, como pode um cristão que, como ele destaca no versículo 13 e 14, que diz assim: ele nos libertou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Como é que pode um filho de Deus não querer viver de forma digna do Senhor? Não querer viver a sua fé. Pecar, todos nós pecamos, nós não estamos falando de não pecar, nós estamos falando de quem peca e permanece no pecado, daquele que não tem intenção de mudar a sua vida. Continuar. Ele é um filho de Deus, trago das trevas, mas ele continua fazendo as obras das trevas. Isso não casa com o filho de Deus. Isso não combina com o reino de Deus. E ele diz, Jesus nos libertou para o seu reino. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Segundo, então nós oramos para que vocês fiquem na fé, no amor, na esperança, para que, frutificando em toda boa obra. Pratiquem, irmãos. Vivam a fé. Vivam a fé que vocês receberam, que nós recebemos do Espírito. Vamos colocar ela em prática. Não só aqui dentro, lá fora também. E o terceiro motivo, crescendo no pleno conhecimento de Deus.
Todos aqui passaram pela instrução de confirmando, ou senão a grande maioria. Eu acho que muitas coisas a gente não lembra. Muita coisa foi esquecida. Talvez seria a hora da gente dar uma lembrada. E vocês fizeram a sua confirmação ou uma profissão de fé, uma instrução de adulto. Só que vocês não estão podendo dizer, acabei. Eu sei tudo. Eu não posso dizer, nem como pastor com 26 anos de ministério, eu não posso dizer, eu já sei tudo. Não sei. Todo dia, cada momento que eu preparo uma palavra, eu aprendo. Então Ele quer que vocês agora, que estão professando a sua fé, que vocês também continuem crescendo nesta fé. Não parem e não pensem, já deu, já estudei que chega, agora eu posso encostar a Bíblia de lado porque eu sou um cristão que estou preparado. Estude, medite, chame teus filhos, leia a Bíblia, escute Jesus, sente aos pés de Jesus e escute Ele. Então é um momento importante. E por último ele diz, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade. Se queremos preservar até o fim, irmãos, precisamos sim estar em contato com Deus. Precisamos ouvir a voz de Jesus. Precisamos ser perdoados por Deus. Precisamos receber a ceia do Senhor. Porque somente assim nós vamos ficar preparados para o Senhor. E como diz o texto, viver de maneira digna do Senhor, frutificar em toda boa obra e crescer no conhecimento de Deus, que significa também ser alimentado através da palavra e dos sacramentos. Desta forma Deus irá nos fortalecer e nos preservar. Então nesse momento eu quero convidar estes irmãos que estão ali listados, que venham perante o altar do Senhor, para esse momento tão especial. Vocês estão preocupados? Como é bom ver vocês aqui, diante do altar do Senhor. Alguns fazendo a sua reconsagração, que é assim como membros já, quero aprender, quero estudar, quero revisar as doutrinas básicas, então eu vou lá. Como é o caso da Rosinei, a mãe do Andrei, a Dona Maria e o Reginaldo. Confirmação são aqueles que são membros da congregação, mas não tiveram a oportunidade de estudar quando crianças, mas tiveram a oportunidade de passar essas lições, de estudar, de aprender, que é o caso do Guilherme, o caso do Alex e também do Andrei, né? Do Andrei que está aqui conosco. O caso do Augusto, da Andresa, da Franciele e da Eusinete. Essas sim são irmãos que estão entrando por profissão de fé. E nos alegra muito a presença de cada um de vocês. Nós aprendemos muito. Quando a gente estuda, quando a gente volta para Deus, para de fato aprender, Ele está aumentando a nossa fé, fortalecendo o nosso coração, o nosso amor a Ele primeiro e depois ao próximo, mas também firmando os nossos pés nesta fé em Cristo para a vida eterna. Então eu nem preciso mais falar muito, mas só quero destacar um versículo para mostrar para vocês o quanto isso aqui é importante.
tanto para vocês como para todos que aqui estão. Se uma pessoa afirmar publicamente que pertence a mim, eu também no dia do juízo afirmarei diante de meu Pai que está no céu, que ela pertence a mim. É uma troca de testemunho. Jesus está dizendo, se você diante do mundo confessar que você me conhece, que você me ama, que você tem fé, que você tem a esperança em mim, depois, diante do meu Pai, eu também vou dizer, estes eu conheço, eles me pertencem, eles fazem parte. E ele vai dizer, vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, é importante que vocês também respondam algumas questões aqui perante a congregação. Vocês querem permanecer firmes nesta confissão de fé, ter a vida orientada pela palavra de Deus, fazer uso dos meios da graça e dedicar a vida ao Senhor Jesus? Se assim é, respondam dizendo sim com o auxílio de Deus. Diante da confissão que vocês acabam de fazer, então, como pastor desta congregação, também recebo cada um de vocês com a destra da mão direita e digo a vocês que sejam muito bem-vindos. Vocês estão convidados a participar conosco da ceia do Senhor, a se alimentar com o verdadeiro alimento que vem do céu. Não é um alimento terreno que nós recebemos através do pão e do vinho. Então, que a graça de Deus continue no coração de vocês. E respondam mais uma pergunta: vocês aceitam e confessam os ensinos da palavra de Deus ministrados na igreja luterana como verdadeiros e corretos? Se assim é, afirmem dizendo, sim, nós cremos. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém. Também admoesto agora a congregação, cada um que aqui está, recebam esses irmãos na família de Deus, deem um abraço a eles depois, que eles possam se sentir muito bem entre nós e que também possam usar os dons e as habilidades de vocês para ajudar a proclamar Cristo para todos. Então, que Deus vos conserve. Vão em paz. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a sua eterna paz. Amém.